Você falou também que existia uma briga, entre uma desavença velada entre Marcelo Caolho e Pequeno? Rolou esse boato, chegou até meus ouvidos que ele estava com desavença com o Marcelo, mas não sabia o motivo. Chegou aos meus ouvidos isso. Certo. Outra coisa, o Pequeno era inimigo de Rodrigo III? Rapaz, tipo assim, a inimizade deles dois foi causada através de festa. Eles foram pra uma festa uma época aí chegou lá, Pequeno sempre andava armado, tá entendendo? Aí ficou assim, tipo mostrando a arma, e aí o terceiro se sentiu coagido com aquilo, o Rodrigo terceiro se sentiu coagido com aquilo, aí chegou, foi falar pra ele, falou, não, essa arma não é pra nada contra vocês, não. E aí, não sei mais depois disso, eu não sei o que foi. Você soube a morte. Você soube se houve algum tapa, alguma briga entre eles? Não chegou a rolar nenhum tapa, nada. Só mesmo o Rodrigo se sentiu coagido por causa da arma que ele ficou mostrando na festa. E no dia da morte de Pequeno você estava presente na hora, não estava? Tá. E o que você pode... Você acredita que poderia Pequeno, tendo esse problema com o Rodrigo III, você acredita que Pequeno poderia ter contratado o Rodrigo III para matar os professores? Não acredito. Correto. Outra coisa, Itamar, que queria perguntar para você é o seguinte, de Pequeno lá. Rapaz, eu nem cheguei a ver a morte detalhadamente assim. Eu vi depois que ele já estava morto no chão, que eu fui lá ver, mas não vi nada. Eu só escutei os tiros. Eu tava no local, no ambiente, porque a praça do Dendê é muito grande, tava muita gente festejando a vitória do Flamengo, muita gente bebendo. E aí quando cheguei, não, só escutei os tiros. Aí fui correr lá pra ver, era Pequeno que estava morto lá no chão. Mas não nada mais a dizer. Porque aqui no seu depoimento, que as autoridades levaram para você assinar, teria dito o seguinte, que o depoente viu o momento em que Pequeno se dirigiu ao banheiro, foi urinar na rua, se dirigiu ao banheiro, e pode afirmar que Pequeno não estava falando ao telefone. Que Pequeno foi urinar na rua, parou entre uma vaga de um carro e outro, colocou o copo de cerveja no teto, quando o Rodrigo III chegou pela lateral e desferiu os disparos. Disparou. Você chegou a ver essa cena? Não. Você não chegou a ver isso, tá? Também foi colocado aqui no seu depoimento que você não falou isso. Eu não cheguei a ver isso. Correto. E também você não viu esse negócio que fala que você viu o Pequeno tombando e Danilo apanhar a arma dele? Não. Você também não viu isso também? Eu vi que Pequeno estava armado depois que ele caiu no chão. Agora quem pegou a arma dele eu não vi. Certo. E fala aqui também no seu depoimento que o Rodrigo teria passado o dia todo conversando com você no dia 10 de dezembro. Um dia antes da morte dele. Isso. E que ele estava apreensivo porque sabia que estava sendo procurado por Sandoval, Rodrigues e Caveirinha. Bom, ele estava sendo procurado, agora por quem eu não sabia não. Ele ficou o dia todo tenso dentro de casa, que sempre ele não saía lá de casa. A gente brincava bola, sempre tivemos uma grande amizade, eu e ele. E não era de costume ele ficar só dentro de casa. Ele ia lá dentro de casa, almoçava, tomava refrigerante, um café, alguma coisa assim. Mas sempre ficava na esquina, na rua, mas é assim. Mas ele não chegou a te falar de Sandoval, Rodrigues e Caveirinha? Não falou pra mim. Sim. Dizendo que queriam se vingar pela morte de Pequeno? Não. Tava rolando boatos que tinha gente procurando ele, agora quem era, a gente não sabia. Outra coisa que fala aqui é que você teria ficado sabendo que Rodrigo foi executado na cidade histórica. Fiquei sabendo. Fala aqui. Que o declarante ficou sabendo que Rodrigo foi executado na praça da cidade histórica. Se o corpo dele foi achado lá, todo mundo sabe isso. Certo. Mas que quem teria lhe dito isso... e que outra coisa. E que você soube que o celular de Rodrigo e mais R$1.300 teriam sumido. Sumiu. Certo. Ele tinha esse dinheiro lá dentro de casa lá, e antes dele sair ainda pediu esse dinheiro. Certo. Né? Tudo bem. E que o declarante afirma que um vigilante da cidade histórica teria contado para você que foi Sandoval e Caveirinha que teriam matado eles? Falou que viu vozes de um policial conhecido, parecia ser de Rodrigues, e de Sandoval e desse Caveirinha, mas não afirmou assim que era eles, tá entendendo?
Você conhecia esse cara lá da Flora Criri? Esse vigilante? Você deu esse depoimento, né? Você, quantos dias fazia que você tinha levado os tiros? Tinha em torno de uns 11 dias depois. Uns 11 dias. Você estava bem consciente do que você estava falando? Com certeza. Né? E eles, os policiais, pegaram esse depoimento, fizeram no notebook, levaram esse depoimento, você não assinou na hora? Não assinei, nem cheguei a ler também. Não chegou a ler. E depois, dali uns 2 dias, 3 dias, quem te levou lá para você assinar foi o juiz e o promotor. O juiz e o escrivão. O promotor, o juiz e o escrivão. Seria doutor Dionelis, Dionelis e doutor Roberto. E mais um escrivão que levaram para você assinar. Correto. Você chegou a ler isso quando você assinou esse depoimento? Você não chegou a ler esse depoimento? Não. Em nenhum momento eu cheguei a ler. Só assinei. Certo. De Edésio, você conhece Edésio? Não, eu vim conhecer Edésio depois que aconteceu isso comigo, que eu vi passar na televisão, que eu nunca tinha visto Edésio. Eu sabia de um tal de Edésio, que era secretário e não sei o quê, mas não conhecia não, nunca tinha visto pessoalmente. Você nunca soube de ele ter mandado matar os professores, ele ter contratado alguém, qualquer coisa? Mas, não, nunca soube assim, pessoalmente mesmo, falar assim no meu ouvido que foi fulano, não. Ouvi boatos, mas não se confirma. Boatos toda a cidade ouvia, né? É boato que todo mundo ouvia na cidade. É só conhecer uma coisa, todo mundo espalha. Você conhecia os policiais, Sandoval, Rodrigues e Caveirinha? Sandoval e Rodrigues eu conhecia antes, já vi eles em várias operações. Conhecia, mas Caveirinha eu nunca vi não. A participação deles na morte dos professores, você ouviu alguma coisa? Rapaz, acreditar, não vou dizer que acredito e nem que não acredito também, né? Eu sei que eu fico neutro nessa história, só tô falando pra você o que eu sei, o que eu ouvi pela boca dos outros. E alguns fatos que eu pude apurar pessoalmente, mas acreditar, fica até bem na dúvida. Pelo ponto de vista que eu já ouvi falar da pessoa deles, não acredito muito que eles tenham feito isso. Certo.